Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 934. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 12h e 38 minutos, horário de Brasília. 6h38, 6 da tarde, 38 minutos aqui em Doha, no Catar. Tanguy e eu estamos em continentes diferentes. Veja você produzindo esse conteúdo para o Petit Jornal. Registro que amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira, gravaremos o nosso episódio às 16 horas pelo horário de Brasília. Cá está, dupla de costume, Tanguy, o Bagdadi, que segue aí descansado, tranquilo e tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Aqui é improviso, cara. A gente vai improvisando, vai rodando, acaba chegando no mesmo lugar. É isso, Daniel Souza. Vamos lá, vamos para o bate-papo 934 de continentes diferentes. Aliás, não sei nem quantos milhares de quilômetros tem de distância, viu, Daniel Souza? Bravamente lá em Doha, no Catar. Mas aqui, Daniel, trabalho. Tem episódio. E vamos lá, deixa aqui as boas-vindas a quem acompanha a gente nesse YouTube, aqui nessa live do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e todo mundo que acompanha a gente pelo podcast, qualquer aplicativo que seja, plataforma que seja, um prazer ter vocês com a gente. Daniel, eu quero começar o nosso episódio de hoje falando um pouquinho sobre os Estados Unidos e sobre um assunto doméstico dos Estados Unidos, mas que pode ter um impacto muito grande para o futuro. Aliás, diria que terá um impacto bastante grande para o futuro. Em março desse ano agora, ou seja, um pouquinho depois de Donald Trump assumir a presidência, ele assinou um decreto que ordena a remoção ou revisão de materiais em parques nacionais que reflitam uma, abro aspas, ideologia corrosiva. O que ele quer dizer com isso? Ele basicamente está dizendo que temas que sejam críticos aos Estados Unidos, que diminuam, que deturpem a história americana, a imagem dos Estados Unidos, devem ser revisados por parques nacionais. E com isso, ele está fazendo referência, Daniel, a temas relacionados à escravidão, racismo, sexismo, direitos dos povos originários e questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Todos esses temas, Daniel, eles entraram a partir de março numa lógica de revisão e que a partir de agora, portanto, podem ser retirados de parques nacionais e de centros de memória, naturalmente, de cunho, da alçada federal. Um desses locais, Daniel, que já está sendo revisado agora, é por isso que se tornou uma pauta nesse momento, é o Parque Histórico Nacional Harpers Ferry, que fica na Virgínia Ocidental, e que é um centro de memória da escravidão e do abolicionismo. Isso acontece pelo fato de que ali, nesse local, em 1859, aconteceu uma organização liderada por um escravizado chamado John Brown, que era um militante abolicionista, que começou a tentar armar escravizados para iniciar uma revolta contra o sistema escravista. E esse foi um episódio importante naquele período pré-Guerra Civil Americana. E, portanto, naturalmente, é um parque histórico nacional que fala muito sobre questões relacionadas à escravidão, a maus-tratos, as condições de vida da população negra. E, portanto, esse parque está sendo amplamente revisado pelo governo federal americano, que pode ter que tirar placas, esculturas, imagens que façam referência a esse período da história ou a coisas que diminuam a importância ou a história americana na visão do governo americano. A gente tem, por exemplo, Daniel, uma imagem histórica americana, uma imagem icônica dos Estados Unidos, que é uma foto chamada The Scourged Back, que é basicamente, na tradução livre do português, seria as costas açoitadas, que retrata, essa é uma imagem, uma fotografia de 1863, que mostra um homem chamado Peter Gordon, que é um negro americano, que está sem camisa e as costas dele estão todas machucadas. E essa é uma foto literalmente histórica, não apenas pelo fato dela ter sido tirada em 1863, mas pelo fato de que ela circulou muito nos Estados Unidos e ela acabou sendo um dos elementos que ajudou a sensibilizar uma parte da população americana no norte com relação à questão da escravidão. A gente está falando exatamente aí no contexto da guerra civil, de um mal-estar com relação à questão da escravidão.
Essa imagem, Daniel, ela pode ser retirada de diversos centros de memória nacionais nos Estados Unidos, porque, na visão do governo americano, isso diminui a imagem americana. Então, pode haver uma remoção dessa imagem, que, de novo, não é uma imagem atual, não é uma imagem feita por inteligência artificial, não é uma imagem de militância, nada disso. A gente está falando sobre uma imagem histórica que faz parte da história dos Estados Unidos. E a gente sabe, Daniel, como isso impacta quando a gente fala sobre o futuro dos Estados Unidos. Em breve, você vai ter, portanto, diversos estudantes que muitas vezes já não têm nem muito acesso a esse tipo de estudos e que nesse momento vão ter ainda menos formação, ainda menos letramento social, racial, histórico, geográfico. Isso tudo pode se tornar um deserto ainda maior, o que naturalmente impacta na maneira pela qual os Estados Unidos se inserem no mundo. O problema aqui, Daniel, é claro, dos Estados Unidos, mas também a maneira pela qual isso pode impactar em outros países que naturalmente bebem nessa fonte dos Estados Unidos, que naturalmente se inspiram naquilo que o governo americano vem fazendo, e se a moda pega, Daniel, a gente corre um risco muito grande como humanidade. A gente está falando sobre um país que é uma referência global em termos culturais, em termos históricos. Isso pode ser um problema muito sério, muito grave para o futuro, Daniel. Tanguy, me parece que o impacto internacional haverá. A gente não sabe exatamente o tamanho, mas a referência que os Estados Unidos acabam simbolizando mundo afora nos permite já afiançar que haverá aí um impacto relevante em termos internacionais. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu quero registrar um novo capítulo na guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. O órgão regulador chinês determinou que as empresas de tecnologia do país, como é o caso do Alibaba e da ByteDance, interrompam os testes e pedidos do chip RTX Pro 6000D da NVIDIA. Também foi ordenado que cancelem os pedidos já realizados desse chip. Esse novo mandato vai além de uma orientação anterior que se concentrava no chip H20 da NVIDIA. A China, com isso, ela está reforçando a sua estratégia de autossuficiência tecnológica no setor de IA e semicondutores, nos setores de IA e semicondutores, para depender menos de fornecedores estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. O interessante é que o chip RTX Pro 6000D foi desenvolvido pela NVIDIA especificamente para o mercado chinês, obedecendo algumas restrições de exportação impostas pelos Estados Unidos. Portanto, já era uma versão adaptada. Para a NVIDIA, acaba sendo a perda de um mercado relevante, de um mercado importante. Ela vai ter cancelamentos de pedidos, interrupções de contratos. Isso vai invariavelmente afetar a receita da empresa, a margem de crescimento no país. Para o governo americano, isso vai significar perda de arrecadação. Nós trouxemos aqui no Petit Jornal há algum tempo que houve um acordo entre a NVIDIA e o governo dos Estados Unidos, que a NVIDIA pagaria 15% de tarifa de exportação, na prática é isso, né? De todos os produtos que fossem vendidos aos chineses. Na medida em que os chineses começam a comprar menos semicondutores dos Estados Unidos, é claro que a NVIDIA vai pagar menos dessa tarifa de 15% sobre as exportações dos seus produtos para o gigante asiático. E para as empresas chinesas, como a Alibaba, a Baidu, a ByteDance, elas terão que depender mais de soluções internas. Na prática, é o governo chinês tentando forçar um processo de aceleração no desenvolvimento de alternativas domésticas, ou mesmo que essas empresas lidem com soluções que envolvam chips que talvez não sejam até o presente momento tão bons quanto os chips americanos, mas elas possam aí, de alguma forma, criar soluções inteligentes. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o DeepSeek. O DeepSeek acabou sendo desenvolvido, um rival ao ChatGPT, com chips de menor qualidade produzidos pelos chineses e utilizando menos energia. A China me parece que considera que esse é o caminho. Olha, vamos buscar soluções com o que nós temos aqui, vamos desenvolver as nossas próprias soluções e vamos depender menos dos Estados Unidos.
E, aliás, Daniel, quando a gente fala sobre essa tensão aí entre Estados Unidos e China, claro que a questão tecnológica é uma delas, a gente está falando sobre talvez a grande característica econômica do nosso tempo, né? A gente vai ter que se acostumar com isso. Isso é importante não apenas para a economia deles, mas para a economia do mundo todo, inclusive para nós, réis mortais. E, aliás, eu quero falar com nós, réis mortais, né, Daniel? Nós que temos uma expectativa com relação ao futuro, com relação à nossa poupança, aposentadoria, né? O que a gente vai fazer daqui para frente. Se você quer uma carteira bem administrada, a gente tem a indicação perfeita para você, que é a Rio Claro Investimentos. A Rio Claro Investimentos, Daniel, ela é capaz de pegar esse cenário de turbulência e te oferecer os melhores caminhos, as melhores soluções para você buscar uma carteira diversificada e mais segura para você cumprir os seus objetivos lá na frente, para você garantir sua independência financeira, para você garantir que daqui a alguns anos você não esteja tão preocupado assim com o que está acontecendo no mundo afora, pelo fato de que você tomou boas escolhas, fez boas escolhas ao longo da sua vida. Tem um link na descrição desse episódio que te liga diretamente à Rio Claro Investimentos. Aliás, o atendimento da Rio Claro Investimentos é maravilhoso, né? Eu sou cliente da Rio Claro Investimentos. Tenho certeza que entrando em contato com eles você vai encontrar ótimas soluções para um momento conturbado e principalmente, né, Daniel, de grandes transformações na economia internacional. Um momento novo pede, portanto, soluções melhores, Daniel. É sempre importante registrar, Tanguy, que a Rio Claro Investimentos não tem qualquer tipo de conflito de interesses. Ela trabalha exclusivamente para o bem do cliente e isso é um super diferencial. Clique no link do descritivo, conheça o trabalho da Rio Claro Investimentos. Tenho certeza que você vai gostar demais. Daniel Souza, já que a gente está falando sobre Estados Unidos, eu queria trazer mais um cenário que interessa, naturalmente, ainda que indiretamente aos Estados Unidos, que é a realização, ao longo desses dias agora, vão ser 10 dias no total, do maior exercício militar já realizado pela Dinamarca na Groenlândia. A Groenlândia foi um grande tema desse ano agora, principalmente no iniciozinho desse segundo mandato de Donald Trump, no momento em que ele começou a dizer que ele queria tomar a Groenlândia, porque a Groenlândia tinha que ser uma parte dos Estados Unidos e tudo. A gente fez uma longa discussão sobre isso aqui lá na época, né, os motivos pelos quais Donald Trump quer a Groenlândia para si. Você tem ali o acesso ao Ártico, você tem recursos naturais, você tem o degelo. Ah, mas eu não acredito em aquecimento global. Mas o aquecimento global faz com que você tenha interesse nessa região pelo fato de que, por causa do aquecimento global, essa região, portanto, ela se torna mais permeável e, portanto, a posse da Dinamarca se torna ainda mais crucial. Pois bem, Daniel, a Dinamarca, entre os dias 9 e 19 de setembro, ou seja, ao longo desses últimos dias todos, ela vem realizando, como eu disse, o maior exercício militar já realizado na Groenlândia. E aí, Daniel, a Dinamarca fez ali a sua listinha de convidados e foi chamando os amigos, né? Aí chamou, Daniel, a França, chamou a Alemanha, chamou a Suécia, chamou a Noruega, e é isso. Não sei se faltou alguém, tá, Daniel? Mas o tal dos Estados Unidos não foi convidado não, tá? Estados Unidos, não sei se foi por esquecimento, não sei o que pode ter acontecido, mas o fato é que Estados Unidos da América não foram convidados. A gente tem historicamente, Daniel, quando a Dinamarca faz exercícios como esse na Groenlândia, a inclusão dos Estados Unidos, por motivos óbvios, Daniel. A gente está falando sobre a Groenlândia é relativamente próxima aos Estados Unidos, é uma potência militar da região, é a grande liderança da OTAN. A Dinamarca faz parte da OTAN, portanto, a Groenlândia está protegida, né, pelo arcabouço de proteção e de segurança da OTAN, mas os Estados Unidos não foram incluídos nesse exercício militar. Segundo a Dinamarca, essa foi a justificativa oficial, essa etapa, essa edição desse exercício militar, tinha por objetivo incluir basicamente os parceiros europeus. Não me convenceu muito não, tá, Daniel? Afinal de contas, a Groenlândia está muito mais para a América do que exatamente para a Europa, mas essa foi a justificativa. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Peter Hegseth, foi convidado como autoridade, ou seja, é quase que uma gentileza, né? Então, o exército americano, as forças armadas e tal, não foram convidados, nenhuma unidade foi convidada. O secretário de Defesa, que agora provavelmente vai mudar de nome, vai passar a ser secretário da Guerra, né? A gente falou sobre isso há pouco tempo. O Peter Hegseth foi convidado, mas apenas para estar ali presente, nem respondeu, Daniel, para dizer se ia, se não ia, não compareceu, portanto. E, portanto, a gente tem, Daniel, nesse momento, uma tentativa da Dinamarca, me parece que é esse mais ou menos o clima, que é mostrar que a Dinamarca é capaz de cuidar da Groenlândia. A gente é capaz de proteger a Groenlândia, fazer um exercício militar
grande, robusto, com outros parceiros que não os Estados Unidos. Então a gente tem aí um momento de tensão. Importante lembrar que esse ano agora, Daniel, nós tivemos a Dinamarca convocando o embaixador americano. A gente falou sobre isso tem relativamente pouco tempo, devido a relatos de operações de influência clandestina oficiais americanos, né, de integrantes do governo americano, funcionários americanos, junto a lideranças da Groenlândia para tentar trazer ali uma ideia de separatismo, de autonomia que poderia favorecer os Estados Unidos. Então agora, Daniel, a gente tem essa novidade, né? A Dinamarca fazendo exercício militar junto com países europeus, sem a inclusão dos Estados Unidos da América, Daniel. Para bom entendedor, pingo é letra, Tanguy. É claro que os dinamarqueses estão tentando mandar uma mensagem para os Estados Unidos e para o mundo. Nesse próximo tópico, Tanguy, eu quero registrar que a União Europeia e a Indonésia devem oficializar um acordo comercial denominado Comprehensive Economic Partnership Agreement na próxima semana em Bali. A assinatura está prevista para 23 de setembro de 2025. O acordo foi resultado de 9 anos de negociações. Cerca de 80% das exportações da Indonésia para a União Europeia terão tarifa zero dentro de 1 a 2 anos após o acordo entrar em vigor. Barreiras não tarifárias também serão reduzidas para facilitar o comércio. A União Europeia também vai ampliar o acesso ao mercado indonésio para produtos manufaturados das mais diferentes naturezas. Em 2024, o comércio bilateral entre União Europeia e Indonésia esteve em cerca de 30,1 bilhões de dólares, com a Indonésia registrando superávit comercial de aproximadamente 4,5 bilhões. Tanguy, esse é o exemplo número 932 de que Donald Trump está sendo o grande padrinho de acordos pelo mundo. No caso dos europeus em particular, eles têm tido muito interesse em se aproximar de mercados emergentes. Então, me parece natural que eles queiram a celebração do acordo entre Mercosul e União Europeia, queiram a celebração de algum tipo de acordo com a Índia, queiram a celebração de algum tipo de acordo com a Austrália, queiram a celebração de algum tipo de acordo com a Indonésia. É claro que esse acordo ainda dependerá, depois da sua assinatura, daquela ratificação que a gente conhece, tanto dos europeus quanto dos indonésios, e isso pode levar a efetivação do acordo a demorar um pouquinho mais, ou mesmo a experimentar algumas turbulências ou imprevisibilidades. De qualquer maneira, fica aqui o registro de mais um esforço, de mais um passo da Indonésia na direção, e da União Europeia também, obviamente, na direção de mais integração comercial dentro de um contexto onde os Estados Unidos vão fechando as portas para os seus parceiros ao redor do mundo. Bom, Daniel Souza está gravando esse episódio diretamente de Doha, no Catar, né, como representante, como posto avançado do Petit Jornal no Oriente Médio, e eu quero levar nossa conversa exatamente para o Oriente Médio, Daniel, pelo fato de que Israel está preparando tudo, né, e aí a gente naturalmente vai ficar atento do lado de cá para uma grande operação na cidade de Gaza. Isso não é uma novidade. Israel já está anunciando essa grande operação na cidade de Gaza há algum tempo, já está preparando a opinião pública, já está falando, já está dizendo. E nesse momento, portanto, Daniel, Israel abriu um novo caminho, uma nova estrada. Quer dizer, a estrada já existe, mas ela estava muito obstruída, que é a estrada Salahuddin, que é exatamente para garantir mais uma via de escoamento de pessoas. Então, tá de novo falando para as pessoas evacuarem a cidade de Gaza. Eu fico imaginando, Daniel, a tensão dessas pessoas que já foram evacuadas 17, 18, 20 vezes, de onde quer que estivessem. A gente está falando sobre a maior cidade da faixa de Gaza. É uma cidade que está passando por um processo de destruição impressionante. Só um levantamento, Daniel, desde o dia 10 de agosto. A gente está falando do último mês e mais um pouquinho, as últimas 5, 6 semanas. Israel destruiu, danificou 1.600 prédios residenciais somente na cidade de Gaza. Imagina o nível de destruição que a gente já tem nessa cidade desde que esse conflito atual começou, né? A gente está falando sobre o período ali a partir de outubro de 2023, e há, portanto, mais uma demanda israelense por uma evacuação. Muitos palestinos agora, Daniel, já estão dizendo que não vão sair. Cara, não vou sair para ir para outro lugar que também daqui a pouco vai ser evacuado. Vou largar mais uma vez tudo que eu tenho aqui. E há a expectativa, portanto, de que cerca de 100 mil civis permaneçam
na cidade. O que leva, portanto, Israel a tentar planejar como é que vai fazer para combater os militantes do Hamas, né, os integrantes do Hamas, com a população civil que vai permanecer na cidade de Gaza. O que, Daniel, não deixa de ser estranho, né? Afinal de contas, se eles estão dizendo que eles querem evacuar a população civil para combater o pessoal do Hamas, existe perfeitamente a possibilidade do Hamas sair junto, sabe? Então, o integrante do Hamas, ele muito provavelmente vai sair junto, né? Então, acaba sendo muito mais uma questão de ocupação territorial, né? Uma demanda doméstica, enfim, de uma parte da população, uma parte política, inclusive, de Israel, que está lá pressionando o Netanyahu, que está lá com a agenda política na mão, para conseguir uma ocupação territorial na faixa de Gaza. Mas é importante a gente ficar atento, né, porque isso deve começar deve se intensificar ao longo dos próximos dias, com uma operação militar por terra, mais uma, para ocupar a principal região urbana da faixa de Gaza, a cidade de Gaza. Vamos ficar atento, Daniel, para a gente ver até onde que isso vai, como é que vai se desenrolar. Mais uma vez, aquele ceticismo tradicional. Ah, mas e se tiver um cessar-fogo? Não estou vendo cessar-fogo no horizonte, Daniel. E, aliás, o próprio Marco Rubio esteve aí, né, em Doha, exatamente para discutir com Israel. Como é que foi, Daniel, o clima dessa conversa aí? Pois é, Tanguy, eu vi referências a essa visita no noticiário aqui local, e o que acabou acontecendo foi que o Marco Rubio afiançou a aliança que os Estados Unidos têm com o Catar. Ele teve um encontro com o emir do Catar, né, o Al Thani, e ele, inclusive, prometeu que será celebrado, num futuro próximo, um acordo de cooperação em defesa com o Catar. É importante sempre lembrar que os Estados Unidos têm uma base aérea importante aqui em Doha e, consequentemente, consideram o Catar um aliado estratégico. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o elogio feito pelo Marco Rubio à capacidade do Catar de negociar, a capacidade do Catar de estabelecer pontes, de fazer diálogos. Me pareceu, Tanguy, uma tentativa ali do governo dos Estados Unidos de dizer o seguinte: olha, Catar, calma, eu estou com você, etc. Eu sei o que aconteceu recentemente, Israel fez uma operação, o alvo não eram vocês, o alvo eram membros do Hamas, mas eu não quero abandonar a aliança que eu tenho com vocês, não quero estremecer o meu relacionamento com vocês e quero que vocês continuem sendo essa ponte, né? Esse local onde o diálogo pode fluir da melhor maneira possível dentro das condições que o Oriente Médio estabelece. Pois é, e assim, a impressão que dá realmente é que os Estados Unidos estão tentando acalmar o Catar, mas sem momento algum, Daniel, de forma mais sustentada, desautorizar Israel. É uma tentativa realmente de ficar meio lá, meio cá, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente pega a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem criticado de forma bastante dura Israel por conta do que está acontecendo em Gaza e por conta do ataque ao Catar. E você tem os Estados Unidos ali tentando, eles têm aliados, o maior aliado que é Israel, outros aliados árabes importantes que criticam Israel, e os Estados Unidos estão tentando manter todo mundo mais ou menos apaziguado, para que não haja problemas e que os Estados Unidos não tenham que escolher entre aliados. Se os Estados Unidos tiverem que escolher entre aliados, a escolha vai ser Israel, a gente não tem nenhuma dúvida disso, mas dá a impressão, Daniel, que o Marco Rubio ele fala isso para o Catar, mas no momento em que ele conversa com o Netanyahu, a lógica mais ou menos olha, Netanyahu, não era para ter feito e tal, mas, assim, fez, a gente está contigo. Para onde você for, a gente vai junto. Daniel Souza, a gente vai continuar acompanhando, né, acompanhando aqui o andamento das questões internacionais, né, incluindo o Oriente Médio. Você, como nosso representante, né, nosso correspondente aí no Oriente Médio, vai ser muito breve, né? Amanhã você já vai estar no Cáucaso, né? E aí a cobertura ela passa a ter uma outra cara também. A gente vai mudar um pouquinho o horário dos nossos episódios, vão passar a ser provisoriamente, né? Enquanto o Daniel estiver viajando às 4 da tarde, eventualmente pode ter uma alteração aqui e acolá, mas a gente passa a gravar às 16 horas. E se você ficar com saudade do Petit Jornal no horário tradicional, mas eu gosto do horário, aquele horário e tal, Petit Cursos, tá lá, aulas gravadas, estão lá disponíveis para você. Fica à vontade, né? Quando você se torna aluno, você passa a ter acesso automaticamente na mesma hora todo o catálogo de aulas do Petit Cursos. Você tem lá, portanto, aulas sobre os mais diversos temas, sobre temas de Oriente Médio. Quer saber mais sobre Oriente Médio? Tem um monte de aulas sobre Oriente Médio, sobre a América Latina, sobre os Estados Unidos, sobre China, sobre Rússia, sobre Índia, sobre tudo que você quiser. Acesse lá, petcursos.com.br. Agora, Tanguy,
Eu, antes dos agradecimentos, quero falar da geleia, porque haverá geleia, apesar do professor Bagdadi ter tentado me calar, ter tentado evitar essa pauta magnífica. Queria saber se você tinha firmeza de propósito, Daniel Souza, se você ia sustentar a geleia. Bora. Opa, vamos sustentar a geleia. Tanguy, eu queria registrar hoje na geleia que o senhor Vladimir Yaporov, que vem a ser um camarada que foi editor da Playboy na Rússia, foi enviado para lutar na guerra da Ucrânia, em troca da suspensão das acusações que ele vinha sofrendo no país. Veja você, Tanguy, ele teria, é importante registrar o tempo verbal correto, ele teria montado um esquema de pirâmide financeira que causou perdas milionárias na Rússia. Eu acho, a pirâmide financeira, né, Tanguy? O que é uma pirâmide financeira? Tem que investigar isso, tem que ver. Mas a Rússia preferiu mandar o rapaz para a frente de guerra. As contas dele já estavam congeladas. Aliás, desde 2022, a Rússia recruta presos oferecendo perdão, né, oferecendo liberdade após 6 meses de fronte. E estima-se, Tanguy, que cerca de 50 mil prisioneiros tenham sido enviados ao campo de batalha pela Rússia ao longo desses pouco mais de 3 anos. Então é isso, Tanguy. Isso é o que se chama, digamos assim, de ressocialização. É isso. Você está fazendo a ressocialização do camarada através desse envio ao campo de batalha. Maravilha. Então tá aí. Temos que saber se ele aprendeu. Essa que é a questão que a gente vai ter daqui para frente. E fica aqui, claro, nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso sempre registramos o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, petijornal.pj@gmail.com, uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.